Olá, eu sou a Alexandra Prado Coelho. Eu sou o Vasco Câmara. Estamos no escuro e com algum calor, Vasco. Estás com calor? Estou com muito calor. Mas olha, isto é uma canção que se chama Heatwave, de um filme dos anos 50, um musical, There's No Business Like Show Business. Não é um grande filme sequer, mas é um filme com a Marilyn, e este número musical em que ela interpreta esta canção tornou-se muito polémico. Hoje está um bocadinho datado e ninguém se lembra dele, obviamente, mas tornou-se muito polémico, não só pela coreografia, como pela roupa que ela trazia, vestida, mas também porque, obviamente, a onda de calor era explicitamente ela, não é? Portanto, era um filme do processo de construção da estrela, que teria o apogeu no Pecado Mora ao Lado, em que, de novo, se volta a falar de calor. Aí um calor, quer dizer, ela também, mas não só, não é? Quer dizer, há um calor real que assola Nova Iorque durante um verão em que um senhor de família, um homem de família, põe a mulher e o filho num autocarro. Manda-os para férias. Para férias, e fica sozinho na cidade e fica livre. Tem a agradável surpresa de ter como vizinha de cima a Marilyn. Sim, mas esta ideia da onda de calor era profundamente libertadora. Aliás, não te esqueças que ela mais tarde tem um filme chamado Some Like It Hot. Quanto mais quente, melhor. E que já é um filme de 59, portanto já é um filme de mudança de década, mas os anos 50 era uma época muito conservadora, e o calor era a metáfora possível para uma tentativa de libertação. E é isso que ela é interessante, o fenómeno, porque ela vem ser uma espécie de possibilidade de algo de se libertar, mas sem que isso ameace o sistema, ou pelo menos ela não põe a ninguém contra ela. Isto é, as mulheres, por exemplo, as mulheres que podiam ficar irritadas pelo facto de os maridos terem o comportamento, ou terem o imaginário ou a fantasia que tem o marido deste filme, não é? Ou seja, começar a sonhar com a Marilyn. Aliás, há um documentário, um documentário muito engraçado, que foi no dia em que o filme Pecado Mora ao Lado estreia, em que num cinema de Nova Iorque estão a colocar na fachada gigante do cinema a imagem dela com as saias a levantar, aquela sequência do metro, com o metro por baixo. Sim, vem o ar do metro que levanta as saias. Ou seja, é uma Marilyn gigante, umas pernas gigantes logo naquela fachada. E as pessoas estão na rua a ver, a olhar para cima e perguntando às pessoas o que é que acha. E está lá, aparece uma senhora assim com um ar muito severo, muito circunspecto, assim com os óculos e não sei o quê. E ela olha e diz assim, não sei o que é que a Marilyn tem que as outras mulheres não têm. Mas ela diz isso com um tom que não é necessariamente crítica. O que ela está a dizer é, nós também somos assim. É isso que é incrível. Ou seja, é uma mulher completamente diferente, de outra idade, do meio social assim, bem posto, severa, e diz, não sei o que é que a Marilyn tem que nós outras mulheres não têm. Não é uma crítica, é entre a admiração e a empatia. E é isso que eu acho que é muito interessante no fenómeno Marilyn. Mas o que eu acho interessante é pensar nesta ideia do calor, das ondas de calor, do calor em geral, no cinema, não é? Como é que ele é trabalhado de formas diferentes. Essa versão do Pecado Mora ao Lado tem muito a ver com, como tu disseste, não é? Com essa ideia toda, quer dizer, há uma sensualidade, é o hot enquanto sensual / sexual, não é? Mas o calor, eu acho que está muito presente nos filmes americanos, e com razão, porque, quer dizer, no cinema americano reflete uma realidade que é: a América teve sempre estas ondas de calor muito mais que na Europa. Nós agora falamos muito, estamos todos carregados de notícias e de informação sobre a frequência destas ondas de calor que têm existido na Europa e que é real. Nós não estávamos habituados a isso, com esta intensidade, esta quantidade de ondas e intensidade de calor. Os americanos estavam bastante mais habituados, sobretudo em certas zonas do continente, do país. Há de facto ali áreas que são sempre muito quentes, com valores muito elevados. Sim. E depois há ondas de calor. Sim, e isso aparece no cinema. Sim, não é? E até porque há uma parte da dramaturgia americana, e estamos a falar de cinema, mas muitos destes filmes, olha, por exemplo, O Pecado Mora ao Lado, eram formas de levar ao país gigantesco aquilo que, por exemplo, eram os sucessos da Broadway.
não é? Aquilo que estava confinado, enfim, a Nova Iorque, e enfim, aquela população enorme, mas o país todo estava afastado disso. E, portanto, os filmes, aliás, vê-se muito nos trailers dos filmes, diz assim, depois do sucesso na Broadway, agora para todo o país, não sei o quê. Pronto. Ora, por exemplo, o teatro Tennessee Williams, que depois também nos anos 50 é transformado, enfim, é adaptado ao cinema, partia também de um microcosmos muito, muito específico, não é? O Sul, não é? O Sul. Mas aí o calor continua a ter uma relação, digamos, sensual, sexual, mas não é libertador no sentido... Pelo contrário, é opressor, é opressor, não é? porque fala de personagens completamente tolhidas e que esbracejam para se libertarem e que muitas vezes não conseguem. Mas o calor aparece sempre ligado ao Sul, não é? O Sul, que também é o Sul da derrota, não é? O Sul esquecido, é o Sul que foi vencido, é o Sul onde até muito tarde a questão esclavagista se manteve numa espécie de imaginário. Portanto, ou seja, é todo um lado americano menos naive, menos otimista, menos ingênuo, porque obviamente quando falamos de um filme, de uma comédia como O Pecado Moralato, passa por lá o tremendo fechamento na altura moral da sociedade americana, não é? O regresso à família, não é? Foram anos de boom, não é? Boom económico, mas foram anos também de retrocesso no sentido de regresso aos valores familiares. Foi a década da Comissão de Atividades Anti-Americanas, ou seja, foi uma década muito conservadora, não é? E portanto, por um lado tens a figura da Marilyn de liberação sexual de uma forma inocente, não é? A aliança do sexo à inocência, mas tens também o outro lado, não é? Tens o lado do Tennessee Williams, que era em que as coisas são cortadas, amputadas, portanto é claustrofóbico. O Elétrico Chamado Desejo, por exemplo, não é um filme de 51. Precisamente a partir de uma peça do Tennessee Williams, com a Vivian Leigh e o Marlon Brando, não é? O Elia Kazan realiza continuando aquilo que ele tinha feito em teatro e que é considerado hoje revolucionário, não é? O momento em que aquela peça aparece por várias razões. A primeira, obviamente, o que se fala mais, foi aí que, digamos, explodiu o Marlon Brando. Marlon Brando e tudo aquilo que veio a seguir, o método, o Strasberg, mas há o próprio texto, não é? O próprio texto que falava do que estava reprimido, não é? Falava do que era reprimido. E também não podemos esquecer que aquilo que a gente vê em cinema, por exemplo, muitas peças de Tennessee Williams, as versões de cinema são sempre mais ligeiras, entre aspas, do que as versões de teatro, ou seja, precisamente porque o cinema era muito mais abrangente, chegava a mais pessoas e, portanto, havia um controle. Mais cuidado controle, portanto, a peça que nós vemos em cinema dá uma medida certa e exata do que era o texto do Tennessee Williams, mas há muitos casos de Tennessee Williams completamente adulterados. Por exemplo, O Gato em Telhadozinho Quente, ora, cá está outra vez a temperatura, não é? O Cat on Hot Tin Roof, com a Elizabeth Taylor e o Paul Newman. A personagem do Paul Newman é homossexual. Ele é o marido da Elizabeth Taylor. Isso passa no filme... Para quem estiver atento. Só quem estiver muito atento, porque há uma história de uma relação de amizade que ele tem, mas tudo se passa de uma outra maneira, não é? Que está lá, e se perceber isso, continua a ser forte, mas não é explícito como na versão de teatro. Mas ainda voltando ao Elétrico Chamado Desejo, não é? Acho que uma das imagens que ficou icónicas do Marlon Brando é ele com uma t-shirt suada. Rasgada também, suada e rasgada. Há um plano dele com as costas nuas, porque alguém, já não me lembro, que alguém rasga, sim. Essa ideia, porque já está lá o calor, não é? Porque no fundo há a personagem da Vivian Leigh que vem, a Blanche Dubois, não é? Que vem do Sul. Vem para casa dele, que passa-se em Nova Orleans, em New Orleans. E ele é o marido da irmã, não é? E depois há esta coisa completamente sufocante, não é? Que eles estão metidos numa casa pequena, com um imenso calor, e o choque entre estas duas personagens. Ela, não é? Que sempre dependeu da generosidade dos estranhos. Sim, vivendo como se vivesse, obviamente, algo enlouquecida, mas como se vivesse no tempo de Tudo o Vento Levou. Curiosamente, é a mesma atriz, não é? A mesma atriz que fazia de Tudo o Vento Levou, é Vivian Leigh, mas é como se vivesse num outro tempo, não é? E, no fundo, o primeiro embate que ela tem é um embate com o tempo, não é? Porque quer a irmã, quer o cunhado, são sinais para ela de um mundo a que ela não se consegue adaptar, não é? Porque ela vive
Sim, há uma coisa quase de limpeza, sujidade, não é? Ela quer se manter limpa, fresca, com as roupas. Ela traz umas roupas completamente despropositadas para aquele ambiente, não é? E ela tenta sempre manter tudo aquilo como, de facto, um mundo protegido por ela. E ele é a grande ameaça a isso, não é? Porque ele é um bruto, tem uns amigos igualmente brutos, que jogam às cartas, bebem, fazem barulho, etc. E, portanto, aquela ameaça que vem dele e do calor e ao mesmo tempo o calor a esmagá-los ali dentro daquele espaço sufocante, eu acho que aí, nesse caso, o calor é completamente sufocante. Sim, não é? E é também essa questão social é importante porque é também uma das manifestações da derrota ou do desaparecimento do mundo da personagem da Vivien Leigh, não é? Aquele proletário urbano é a América moderna, que sim, naquele tempo, perante o qual o mundo da Vivien Leigh está a desfazer-se, não é? Tinha sido completamente impotente para enfrentar. E ainda o Tennessee Williams, mas aqui o Bruscamente no Verão Passado não é um filme sobre o calor, não é? Mas ao mesmo tempo há uma luz muito branca nesse filme. E estou-me a lembrar, por exemplo, das sequências que são uma espécie de pesadelo do filme com a personagem do Sebastian, não é? Que é uma figura quase que não o vemos, não é? Não, nunca lhe vemos a cara. Nunca vemos a cara. Vemos pedaços do corpo. Sim. Mas, por exemplo, quando há aquela evocação de uma... Por exemplo, aquela sequência em que há quase como uma sugestão de canibalismo, não é? Em que ele é devorado, não é? Tudo isso, não é? Embora não se fale em calor, há uma espécie de coisa tropical, não é? Mesmo os interiores, não é? Os interiores onde a Katharine Hepburn desce de... É a casa dela. O filme, que este é de 59, não é? É a história de uma mulher que perdeu o filho e que perdeu o filho em circunstâncias muito dramáticas, que nós vamos descobrindo ao longo do filme, e quem guarda a memória dessa morte é uma sobrinha e ela quer aniquilar, no fundo, essa memória, não é? Quer acabar de uma forma muito violenta, acabar com essa memória. E ela vive nessa tal casa, de facto, onde desce de um elevador, assim como uma coisa muito teatral, não é? E depois eles têm um jardim, por acaso é curioso, porque é um jardim de inverno, não é? Criado pelo tal filho Sebastian, e o jardim de inverno tem plantas carnívoras também. Sim. Esse lado é muito presente. Isso é completamente Tennessee Williams, não é? Essa coisa da própria natureza ser devoradora, não é? E criar uma espécie de motivo no filme, porque depois há as imagens as recordações do Sebastian, portanto, criar esse motivo no filme do próprio ato de devorar, não é? das coisas serem... Isso é muito forte. Porque isso, no fundo, é uma metáfora daquilo que a própria mãe e filho, enquanto ele era vivo, faziam, não é? Quer dizer, eles também devoravam o mundo e os outros de uma maneira que depois se acaba por virar contra eles, não é? Mas é curioso porque eu estava a ver essa coisa, nós chamamos de jardim de inverno, é? Estes espaços interiores com plantas, etc. Mas no filme aparece Sun Garden, portanto é o jardim do sol, não é? E essa ideia do sol que depois no final do filme se torna tão intenso que acaba por ser de facto esse calor e esse sol que vem e que desencadeia o final do filme. Quer dizer, é uma personagem também nesta história. Aliás, eu quando penso no filme, eu associo o filme e associo esses interiores dessa casa ao tropical. Mesmo que isso não esteja na narrativa do filme, mas acho que há uma sugestão com o próprio desaparecimento do Sebastian, associo isso... Desaparecimento do Sebastian que se dá em Espanha. Sim, exatamente, dá-se em Espanha, sim. Mas dá-se em Espanha... Esse sítio longínquo que sim, mas a Espanha no mítico filme... Mas a Espanha, calor. Exatamente, na Espanha no filme é uma terra mítica, não é? Onde pode acontecer aquilo que é as pessoas serem devoradas, portanto é uma espécie de imagem... Uma terra de calor. Sim. Por acaso, pensando depois revendo o Bruscamente no Verão Passado, lembrei-me do Estrangeiro, que falámos daqui há pouco tempo, da nova versão do Estrangeiro, mas podíamos falar da outra também, quer dizer, no Estrangeiro a história é de facto desencadeada também por causa do sol e do calor. Sim, e lá está, não só está omnipresente nos filmes, nas adaptações, como está omnipresente na escrita, quer dizer, desde o início do livro, quando é, digamos, toda aquela parte no funeral, como depois a morte da personagem do árabe, o reflexo da luz no revólver, é muito presente isso. Eu acho que isso passa muito na versão que o François Ozon fez. Lendo o livro, eu imagino de facto um filme a preto e branco. Eu acho que o preto e branco tem o contraste possível, há uma espécie de agressão com a luz do filme que eu acho que é muito... mais direta no preto e branco do que na cores. Estou a pensar, por exemplo, na versão do Visconti, que em muitos casos é parecida, mas também que é muito diferente da versão do Ozon, em que o calor
é mais dado por questões de caracterização, ou seja, sente-se isso, vê-se o suor nas personagens e vê-se menos isso no filme do Ozon, mas o filme do Ozon é a própria luz do filme. É a luz que o cega naquele momento, não é? Aliás, ele diz isso, acho que depois no próprio julgamento, não é? Quando lhe perguntam o que é que o levou a fazer aquilo, a matar aquele homem contra o qual ele não tinha nada, ele diz, não sei, o sol, acho que algo assim, o sol, a luz, e no fundo é um momento momentâneo de apagamento de tudo, em que a luz parece que domina, uma coisa que vem de cima de uma coisa quase divina que o leva a fazer uma ação quase contra a sua própria vontade, não é? E aí, de facto, é a luz, é esse sol muito poderoso. Ponto de leitura. Antes do filme, havia o livro. Uma rubrica comercial em parceria com a FNAC. As maiores tragédias nem sempre acontecem em palco. Algumas começam muito antes de a cortina subir. Em Hamnet, Maggie O'Farrell parte da morte do filho de William Shakespeare para imaginar como essa perda transformou uma família e pode ter marcado a sua obra. A adaptação ao cinema com Jessie Buckley e Paul Mescal transportou essa história para o grande ecrã e tornou-se um dos destaques da última temporada de prémios, com 8 nomeações aos Oscars e a estatueta de melhor atriz para Jessie Buckley. Mais do que um romance sobre a vida de Shakespeare, Hamnet é uma história sobre o luto, o amor e a força de uma família perante uma perda difícil de explicar. Enquanto o filme se concentra na dimensão emocional dessa tragédia, o livro mergulha ainda mais fundo na intimidade das personagens, dando um protagonismo especial a Agnes, a mulher de Shakespeare. Porque o extraordinário nem sempre nasce do impossível. Às vezes, nasce daquilo que nos torna humanos. Descubra na FNAC e em fnac.pt o livro onde esta história começa. Este conteúdo comercial foi produzido pelo Estúdio P do Público. Estava-me a lembrar de outro filme de 54. Nos anos 50 ainda, aparentemente, houve muitos filmes com calor. Não sei se houve muitas ondas de calor, especialmente nos anos 50. Mas A Janela Indiscreta é um filme em que o calor, eu acho que não tem esta presença que tem nos outros filmes. Ou seja, não é trabalhado da mesma maneira, não é? O Hitchcock não usa o calor tanto como uma personagem, nesse sentido, mas ele desencadeia um bocadinho a história, porque há, de facto, uma onda de calor que leva a que as pessoas, incluindo a personagem principal aqui, o James Stewart, que é um fotógrafo que partiu uma perna e que está confinado à sua casa, mas ele passa o tempo à janela e passa também as noites, porque está mais fresco, imagino, não é? Abre a janela e todo aquele pátio das traseiras da casa dele, onde se desenrola a ação, está cheio de gente e ele consegue ver a vida das pessoas. Portanto, esta janela indiscreta entra por uma série de outras vidas, através precisamente, porque as pessoas têm as janelas abertas por causa do calor. Aparece literalmente um termómetro a mostrar como as temperaturas estão altíssimas e, portanto, justifica toda esta cena exterior, não é? Esta exposição das vidas cá fora e que depois leva então à descoberta de um crime, enfim. Mas o calor ali desencadeia, no fundo, a ação. Mas depois há uma trovoada, também uma tempestade, uma chuvada muito forte que também aparece noutros filmes, essa ideia de uma chuva quase tropical, não é? Chuvas de verão que também levam ou seja, podem libertar um bocado a tensão provocada por esse calor que se vai acumulando nas pessoas, mas que também são, de alguma forma, opressoras, não é? Portanto, esta coisa dos elementos da... O cinema americano, filmando a maior parte das vezes na Califórnia, ou seja, em estúdio, foi muito capaz de dar um retrato da vida que se passava na costa oposta, na costa leste, e num aglomerado urbano que nada tinha a ver com Los Angeles, não é? Nova Iorque. A maior parte, muitos filmes que se passam nesta altura dos anos 50, anos 40 e para trás, que se passam em Nova Iorque, a Nova Iorque que existe é uma Nova Iorque recriada em estúdio, não é? E, no entanto, ela respira uma certa autenticidade, ou aquilo que nós, que não somos nova-iorquinos e que não somos americanos sequer, mas sentimos que há ali uma verdade, não é? E essa verdade sente-se independentemente de nós a termos experimentado ou termos conhecido. Mas é nesses pormenores vê-se de facto essa capacidade que o cinema tinha de recriar, não é? Através da direção artística, cenários e tudo isso, som, imagem, de recriar, digamos, o cotidiano. E essa coisa do calor em Nova Iorque, não é? É muito... Aliás, alguém que foi a Nova Iorque de férias e que foi a um verão percebe
o que é aquela cidade no verão, não é? Uma cidade de facto muito quente, o asfalto é quente, aquilo é quente, e essa coisa das traseiras levadas para os outros prédios, as janelas abertas, o ver o que é que se está a passar em cada uma dos apartamentos, isso é muito vivido, não é? Nós parece que sentimos que sabemos aquela verdade, não é? Mas tudo aquilo é falso, obviamente, é a criação de estúdio. Sim, é um calor diferente do Sul, curiosamente, não é? Como é que o cinema nos dá calores diferentes, de cidades diferentes, de zonas diferentes da América, não é? Mas ainda mais um filme que eu gosto muito, que é Os 12 Homens em Fúria. On the point of that knife, a man's life is at stake. I'm just saying it's possible. And I say it's not possible. Que é um filme de 57 também, ainda anos 50, né? 12 Angry Men, que é um filme passado, eles são um júri, né? Há um julgamento, há um rapaz que foi acusado de um crime e eles são os membros do júri que têm que se reunir para decidir se ele é culpado ou não é culpado, e reúnem-se numa sala relativamente pequena para 12 homens e que há um calor enorme, não é? A janela não abre bem e a ventoinha não está a funcionar. Ou seja, aquilo que se vai passar ali durante as horas seguintes, né? Aquela tensão da discussão entre eles, é completamente desencadeada ou reforçada por o incómodo físico cada vez maior que eles sentem com o calor, não é? Eles estão em fúria, como o próprio título diz, não é? Vão em crescendo de tensão uns com os outros, porque basicamente no início quase todos querem declarar o rapaz culpado porque é a forma mais rápida de saírem dali, mas depois a coisa vai evoluindo e aí eu acho que o calor tem um papel fundamental, não é? No próprio processo da ação do filme. Estamos a final dos anos 50, o 12 Angry Men é realizado pelo Sidney Lumet, que é um tipo que, como uma série de outros da geração dele, veio da televisão para o cinema. Estamos a chegar ao fim dos anos 50, vão começar a passar a década de 60, e o cinema americano começa a inquietar-se muito com a realidade social, política, começa a inocência do início dos anos 50, o otimismo, vai começar a desaparecer e vai começar a ser, digamos, dinamitado. O Sidney Lumet é um dos tipos que se vai encarregar disso. Portanto, isto é 57. 10 anos depois, aparece um filme chamado No Calor da Noite, In the Heat of the Night. É um filme de 67. On your feet, boy. I mean now. Got a name, boy? Virgil Timpson. Virgil. Where you come from? Ain't no trains this time of morning. I could have had you shot. Um filme de Norman Jewison, outro tipo. Esta geração é chamada muitas vezes geração liberal, porque de facto as inquietações destes cineastas vão abrir uma série de fendas no olhar que os americanos tinham sobre a sua própria sociedade. No Calor da Noite, cá está o calor, e aqui o título em português é traduzido diretamente do título original, que é In the Heat of the Night, que é uma história de uma relação entre dois polícias, um polícia negro e um polícia branco, é o Sidney Poitier e o Rod Steiger, e é sobre essa, enfim, a tensão racial. Esse é um dos grandes temas do cinema americano, quase sempre não resolvido, mas é uma espécie de parente, é porque várias décadas depois, quando o Spike Lee filma O Não Des Bronca, que é um filme de 89, ainda é o mesmo assunto. Exato. É o mesmo assunto. O Spike Lee, portanto, o Não Des Bronca, mais conhecido como Do the Right Thing. It's gonna be a scorcher today. Que é uma explosão quase, caminha para uma explosão de violência dentro de um bairro em Brooklyn. Entre italianos, latinos, comunidade negra, irlandeses, ou seja, o melting, coreanos, também há coreanos. O melting pot a desintegrar-se, não é? Ou seja, o mito do melting pot a desintegrar-se. E que volta a ser um dos filmes mais citados quando se fala de filmes sobre o calor. Curiosamente, o Spike Lee aparece sempre nos primeiros lugares neste filme, sobretudo, embora também haja outro que é o Summer of Sam. You did
it's so great tonight, baby? Because you're beautiful. New York City, 1977. Is that Richie? What's happening, guys? You come back to the neighborhood looking like a freak? You're supposed to be okay with that? A time of endless possibilities. Em que ele volta, mais ou menos não é exatamente ao mesmo local do bairro, mas é a mesma realidade, um bocado com os italo-americanos e os negros e tudo misturado, e que acaba por ser também um verão, não é? Em que houve muito calor e houve uma série, há um serial killer à solta na cidade, não é? E eu, por acaso, quando estávamos a pensar em filmes sobre calor, lembrei-me do Summer of Sam mais até do que o Do the Right Thing, porque o Summer of Sam tem esse lado. Havia uma cena que eu fui voltar a ver o filme para me recordar um bocadinho. Havia essa cena do próprio assassino é visto algumas vezes durante o filme como está fechado numa casa, num quarto, e há um cão que ladra muito e ele está sempre a dizer ao cão para se calar, mas ao mesmo tempo é uma figura suada, é uma figura de calor, é uma figura que está também, o tal calor opressivo, embora isso não seja assim tão falado durante o filme, quer dizer, é referido muitas vezes que há uma onda de calor em Nova Iorque e, portanto, e mostram até os jornais a dizer que títulos daqueles que atingiram temperaturas, etc. Mas a imagem que tinha na cabeça era esta do homem enfiado num quarto e lutar contra uma almofada e desespero e suado, no fundo, como o Marlon Brando estava suado no Elétrico chamado Desejo. Eu acho que Não Diz Bom, que é de facto um filme influente. Eu acho que talvez seja o melhor filme do Spike Lee ainda, provavelmente. E é um filme que, quando estreou, e foi muito, quer dizer, teve críticas muito entusiastas, bem, houve pessoas que não gostaram, mas sobretudo causou uma certa apreensão, porque se achou, e houve texto nesse sentido, que o filme poderia, digamos, ser uma espécie de rastilho para alguma coisa rebentar, ou seja, que o filme poderia fazer precipitar uma tensão que existe na sociedade americana e, muito concretamente, e era isso que era falado, a comunidade negra. Ou seja, podia como se o filme, porque criticou-se o facto do filme não dar uma solução, ou seja, digamos, retratar e fazer experimentar às pessoas, digamos, o impulso de violência, mas não fechar o assunto. Curiosamente, ao contrário do que diz o título, não é? Que é Do the Right Exatamente. Thing. Que seria... E na altura o Spike Lee, acho que o Spike ainda hoje fala sobre isso, portanto o medo era que a comunidade negra podia ver o filme e desatar a fazer distúrbios. E o Spike Lee, eu acho que de uma forma bastante inteligente, disse que esse comentário que era também bem racista. Ele dizia, ninguém pergunta se o público branco que vê os filmes do Arnold Schwarzenegger se sai do cinema e começa a matar pessoas. Portanto, porque é que a população negra ia ver o filme e saía do filme e começava a matar pessoas? Porque as pessoas não pensam. Pronto, e isso é bem visto, mas é sinal de que de facto as coisas permaneciam e permanecem da mesma forma. De facto, em qualquer sítio do mundo em que se veja o filme, sente-se uma tensão a pedir para ser libertada, não é? E a libertação é quase sempre a violência. Mas eu acho que o filme tem um lado, as personagens são muito humanas, não é? Ou seja, não é uma coisa de, apesar de tudo, acho que o Summer of Sam tem menos isso. Tu acabas por vês um bocadinho mais pronto, aquela coisa dos italo-americanos falam daquela maneira, têm aquele lado muito, mas no Do the Right Thing o filme parece que tem tempo de desenvolver muitas personagens, porque o bairro está cheio de gente e cada um com a sua maluquice, mas ao mesmo tempo dá tempo a cada uma delas para se mostrar. E eu acho que tu querias ali uma relação, os italianos, sobretudo o dono da pizzaria, não é? O mais velho, o pai, é uma personagem completamente humana, não é? Muito... Sim, e ele encontra uma coisa que naquela altura era muito... acontecia muito nos filmes dele, que é os planos frontais, ou seja, ele punha as personagens a falar para a câmara, a dirigir-se ao espectador, o que era uma maneira muito inteligente e eficaz de meter o espectador dentro, digamos, da tensão do filme, não é? Ou seja, o espectador era o alvo da tensão, não é? Eu imagino que um tipo italiano que vê um tipo da comunidade negra a dizer mal da comunidade italiana e a dizer isso para a câmara, uma pessoa que esteja na plateia sente isso, enfim, e que viva muito essa bolha, digamos, sente isso de uma forma muito, muito direta. Aliás, por isso criticou o filme de ser, de certa maneira, incendiário, não é? Mas é de facto um filme muito influente, porque quando em 93 o Joel Schumacher faz Um Dia de Raiva, que é aquele filme em que a personagem do Michael Douglas se passa, porque, enfim, tudo na vida dele está a falhar, não é? Tudo na vida da personagem do branco, bem posto na vida, tudo está a falhar, não é? E ele
passa por uma série ao ir para o emprego, onde vai ser despedido, aliás, passa por um bairro em que os brancos não são, digamos, bem vistos, ou seja, é como se fosse uma espécie de jogo de vídeo em que os níveis de dificuldade vão subindo sucedendo. e tudo vai, portanto, e ele passa-se completamente, né? Então, ou seja, é uma espécie de filme, eu acho que este sim é muito menos complexo do que o filme de Spike Lee, é mais, digamos, básico, mas não deixou de ser um filme que marcou as pessoas. Eu acho que nós nos identificamos muito com aquilo. Há dias em que a gente sai à rua e se tiver calor é particularmente chato, em que toda a gente parece estar de mau humor e contra nós, não é? Quer dizer, tu queres passar por um sítio assim, não pode passar por aqui. Chegas que é uma das cenas mais vistas do filme, mais reproduzidas, que é, chegas ao sítio onde vais tomar o pequeno almoço e dizes, eu queria um pequeno almoço, eu assim, não, nós deixámos de servir o pequeno almoço às 11h30 e são 11h33. E quer dizer, pequenas irritações cotidianas, eu acho que todos nós nos identificamos muito com isso, e qualquer dia de calor torna tudo isto muito mais insuportável. Portanto, eu acho que essa coisa básica, de facto, mas em que nós conseguimos completamente pôr-nos na posição do Michael Douglas e dizer, vamos... Há um filme aqui que nós acho que não devíamos esquecer, que é um filme dos anos 70. É um filme do Sidney Lumet, de novo, do realizador dos Homens em Fúria, que acho que é um filme lindíssimo e, além de ser uma daquelas interpretações para dar para a cova do Al Pacino, que é Um Dia de Cão. Lembras-te de Um Dia de Cão? Lembro. É um assalto a um banco, aliás, é baseado numa história verdadeira, sim, não é? Sim, mas é um daqueles... Esse sim, filmado, esta Nova Iorque, do cinema desta altura, já não é a Nova Iorque de estúdio, já não é a Nova Iorque do Hitchcock, digamos assim. Porque estes realizadores que vinham da televisão eram realizadores de Nova Iorque. Nova Iorque passa a existir, de facto, de uma forma documental, não é? E o que tu estás a ver é a própria cidade. E eu acho que se sente-se essa verdade das ruas e das pessoas. Muitos daqueles figurantes são pessoas da cidade. Ou seja, esta geração traz para o cinema americano a verdade dos sítios, não é? Por oposição a uma certa perfeição idealizada do estúdio, que era aquela Nova Iorque lindíssima também, que é a Nova Iorque do Hitchcock. E como é que vês essa Nova Iorque com a do Spike Lee? Esta Nova Iorque é uma Nova Iorque anterior, mas é precursora disso, não é? Mas ao mesmo tempo a do Spike Lee parece afastar-se de alguma forma dessa Nova Iorque mais suja deste filme, não é? Diria eu, do Dia de Cão, uma Nova Iorque mais real, e a do Spike Lee acaba por ter um certo porque lado... Há um lado... Porque o Spike Lee, ao mesmo tempo, o Spike Lee é um cineasta muito estilizado. Ele estiliza bastante as coisas. Os filmes dele não são naturalistas. Não, a questão da cor, não é? Toda aquela... Mas não é só, portanto, os filmes dele tudo laranja, sim, nesse caso o calor também está por aí. Os filmes dele não são naturalistas, são realistas, não são naturalistas. Mesmo o dispositivo de falar para a câmara, muitas vezes, de repente, a cena parece um rap, não é? Tudo isso são artifícios. Ele é um cineasta muito artificioso. O Lumet não era um cineasta realista e naturalista também, portanto... E sendo que ao mesmo tempo o filme do Spike Lee é um mergulho na coexistência ou na coabitação de um mundo dentro de um bairro, quer dizer, porque é o melting pot que é o centro da mitologia americana. Mas é engraçado porque no fundo também será a Nova Iorque do Scorsese também, mas de uma forma completamente diferente. Sim, porque as experiências... Porque o Spike Lee vem da comunidade negra, porque o Scorsese vem da comunidade italiana, porque o Scorsese vem do centro de Manhattan, porque o Spike Lee não vem do centro de Manhattan. Ou seja, há uma série de estratos diferentes, não é? Sociais, culturais, e as experiências... Isso é que é muito interessante, é o facto das experiências serem completamente dispares, mas... Há outra questão no Scorsese, não é? Que é a questão religiosa, que é uma questão que não passa pelo Spike Lee dessa maneira. Não é uma questão porque tem a ver, de novo, com o percurso biográfico. Quer dizer, houve um momento em que o Scorsese podia ter ido para um seminário, que era uma forma também de escapar à rua e à violência, não é? Por isso são mundos diferentes, mas está lá, não é? Eu estava a dizer isto porque, na verdade, eu acho que quando nós pensamos nós temos muito presente esta Nova Iorque do cinema de várias maneiras, não é? Mas uma delas são estes bairros com muitas comunidades misturadas, com os prédios com as escadinhas, em que as pessoas vivem muito no exterior, não é? Pronto, classes pobres, negros, italianos, aquela confusão nas ruas que tem ao mesmo tempo um lado... Mas isso corresponde também a um certo, isso está muito também no cinema dos anos 40, 50, que é a ideia do bairro, não é? Da vizinhança. Isso dá às pessoas um sentido de proteção, não é? Aquela coisa é uma ideia quase romântica, mas corresponderá a uma realidade. Quer dizer, houve um momento em que as pessoas, em que a rua
era um ponto de encontro das pessoas, não é? A rua, ou as tais escadas que dão para a rua. Portanto, a rua era um ponto de encontro. A rua, imediatamente ao lado, à frente do sítio onde moravas. Portanto, era um ponto de encontro das pessoas. Mas, a propósito desse imaginário dessa cidade, estava-me a lembrar da peça que esteve agora recentemente em Lisboa, a Bronx Tale, com o Chaz Palminteri. O One Man Show, não é? Foi um One Man Show. E o que é extraordinário é como ele consegue, sozinho em palco com uma cadeira, ele torna esse nosso imaginário desses bairros completamente... Ou seja, nós reconhecemos tudo aquilo, que é muito engraçado, não é? Porque agora estava a pensar que se calhar sem o cinema aquela peça não funcionaria, não é? Sim, é uma peça que nos traz esse... Há um momento em que ele diz, eu estava sentado nos degraus, tu percebes o que é. Portanto, ele é um miúdo, não é? Há o mafioso da rua que está ali a poucos metros dele e ele está a descrever ele sentado, seu olhar de criança, sentado nos degraus a ver o outro, e tu consegues logo na tua cabeça fazer o retrato daquilo porque conheces aqueles bairros completamente. Sim, mas isso foi a grande invenção do cinema americano, a grande construção do cinema americano, que é simultaneamente uma grande ficção, mas simultaneamente uma grande mentira, que ao mesmo tempo é uma grande verdade, que é construir um imaginário que se tornou comum a todos nós, não é? E isso acontece desde os anos... Isto foi construído, não foi construído nos anos 50, foi construído nos anos 20. Já lá estava tudo, não é? E nos anos 20 o cinema, nos anos 20, nos anos 30, enquanto o cinema foi mudo, o cinema foi muito mais global do que depois, porque obviamente que no momento em que o cinema se tornou sonoro, a língua tornou-se uma espécie de separação entre as pessoas, não é? Os filmes passaram a ser traduzidos, legendados, e isso foi afastando. Começaram a fazer versões para um lado, versões para o outro. A linguagem do mudo era uma linguagem completamente global, não é? Era uma linguagem que toda a gente entendia. E por isso o cinema mudou, porque a passagem do cinema mudo para o cinema sonoro não é apenas uma questão tecnológica, ou seja, o cinema sonoro não é o cinema mudo com som. Isso mudou a própria linguagem do cinema. O cinema encaminhou-se para outro sítio. Se o cinema tivesse continuado a ser mudo, não é? Enfim, o que a gente chama mudo, porque o cinema não era mudo, obviamente. O cinema tinha som, não só tinha o som da própria sala em que havia sempre música, como, vendo hoje os filmes, não é? Consegue sentir uma espécie de chamamento sonoro que os filmes têm, não é? Os filmes sente-se o som, ouve-se o som dos filmes, mesmo não havendo essa tecnologia. O cinema, em termos de linguagem, foi para um outro sítio, não é? Digamos, o teatro entrou no cinema. O cinema tornou-se muito mais teatral por causa dos diálogos, não é? Isso é muito óbvio nos filmes iniciais sonoros, porque era necessário ter cenas para as pessoas falarem, dizerem coisas, não é? Ora, havia uma espécie de economia narrativa, uma síntese que o cinema mudo tinha, que foi uma coisa extraordinária, que era, a não ser belíssima, como era completamente percebível por toda a gente. Portanto, o cinema de facto mudou com o som. Estavas a dizer isso e eu estava a pensar que realmente tu ouves na tua cabeça, nessa peça, por exemplo, eu ouço o som dos miúdos a gritarem na rua, porque há sempre miúdos na rua a falar meio italiano, meio os sotaques todos, as vozes, e tu ouves esse barulho, quase que ouves se calhar, olha, acho que é do filme do Spike Lee essa cena, que eles abrem uma daquelas coisas da água e de repente toda aquela gente começa a gritar para passar pela água e não sei o quê. Tu ouves isso de facto, ficou no imaginário. Sim. Acho que não podemos não falar de um filme dos anos 80, Noites Escaldantes, Body Heat. Novamente começámos com o Heat Wave, acabámos com o Body Heat, do Lawrence Kasdan, com o William Hurt e a Kathleen Turner, em que aqui é muito óbvia a questão do calor e da sensualidade e sexualidade. Aliás, uma das coisas que eu me lembro do filme muito chama-se aquilo de espanta-espíritos, não é? Aquelas sim, que fazem o barulho com o vento. Que há um momento em que aquilo está a fazer o barulho e alguém diz, finalmente há uma alfada de vento, como tudo o resto no filme, não é? É uma espécie de junção de iconografias, não é? A iconografia da mulher fatal, do homem que se perde por causa da mulher, não é? Do calor como metáfora sexual, ou seja, como outras coisas daquela época, é uma espécie de olhar para o passado e um jogo meio demonstrativo, meio saudoso de coisas do passado. Portanto, o calor aí aparece como uma figura de estilo, não é? Como a que era muito mais
ou claustrofóbico, ou ingênuo, ou libertador nos anos 50, não é? Aqui aparece de facto como iconografia, pura iconografia, não é? Portanto, sim, digamos que o calor como metáfora sexual avançou muito dos anos 50 até aos anos 80. Mas o filme é muito casto, o filme é muito, quer dizer, é muito casto, é muito sugerido, tem a voz da Kathleen Turner, portanto, obviamente que ela joga nisso, tem o William Hurt, que também representa uma espécie de tipologia de americano aventureiro, mas ao mesmo tempo tonto, não é? Que se perde por causa do sexo, não é? Mas passamos o filme inteiro a lembrar-nos do passado, não é? Do filme do cinema negro, tudo aquilo que está lá atrás. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.